Olá, tudo bem? Dando continuidade ao assunto sobre as parábolas de Jesus no contexto original, hoje nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Está lá em Mateus 20, do 1 ao 16. E eu vou ler para a gente que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes um jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros só trabalharam 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportemos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faça agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então nós vamos ver, tem algumas passagens na palavra de Deus que falam sobre as recompensas narradas pelos rabinos antes de Jesus e conhecidas por ele. Então eles falam lá: não sejam como os servos que servem seu senhor apenas com o intuito de receber recompensa, mas sim sejam como os servos que servem seu senhor sem o intuito de serem recompensados, e que o temor dos céus pare sobre eles. Outro. Sejamos diligentes no estudo da lei e tenhamos sempre uma resposta para aquele que não crê. Saibamos diante de quem nos esforçamos. Temos que ter a certeza de que receberemos o justo pagamento pelo nosso trabalho. E outra ainda: o tempo passa, o trabalho é abundante, os operários são preguiçosos. O salário é alto e o chefe da casa é exigente. Outro: não nos é exigido que completemos a tarefa, mas não somos livres para fugir dela. Se estudarmos bastante a lei, teremos grande recompensa e podemos confiar que o nosso empregador nos pagará a recompensa pelo nosso trabalho. Mas saibamos que o prêmio principal para o justo será dado no mundo vindouro. Então, segundo os cultivadores de uvas, na maioria das vezes a colheita tem que ser feita num único dia, para não modificar o gosto do produto. Então vejamos, os primeiros empregados para a vinha tinham um contrato, foi-lhes acordado o trabalho e o que deveriam receber pelo seu dia de trabalho. Os segundos e os terceiros empregados foram contratados igualmente como o primeiro. Os últimos empregados foram chamados porque ainda faltava muito a recolher para completar o serviço. Agora, por que será que o dono da vinha, ao final do dia de serviço, escolheu pagar primeiro os últimos? Será que ele não sabia que isso ia dar conflito? Então, esta é a moral da história. Então, vamos analisar. Jesus não está falando de uma vinha comum. Quando ele fala de vinha, ele está se referindo a Israel. Por que então o Senhor da vinha colocou justamente os últimos trabalhadores para receberem primeiro? Então vamos lá. Um dos principais aspectos que nos mostra o ensino oculto está na ordem de pagamento dos trabalhadores. Segundo, quem foram os únicos trabalhadores que receberam um contrato firmado com o dono da vinha? Terceiro, porém, para que o trabalho fosse realizado e finalizado, foi necessário recrutar outros trabalhadores para que, junto com os primeiros, terminassem a colheita a tempo. Todos foram importantes para que a colheita fosse feita. Então, concluindo, nós vamos ver que o contrato que foi feito com os primeiros trabalhadores de Israel jamais foi invalidado. Entendeu? Ele continua valendo. E tem vários textos na palavra de Deus que comprovam que os filhos de Israel são os trabalhadores da primeira hora, os primeiros a serem chamados. Israel não foi e nunca será substituído pela igreja. Tem um monte de ignorante aí que vai falar que Israel perdeu a bênção, foi substituído pela igreja. Isso não existe, a promessa é sobre Israel e vai se cumprir sobre Israel porque eles foram os primeiros a ser chamados.
E eles ainda vão se converter depois de todos nós. Toda a promessa foi dada ao povo de Israel e não à igreja. Agora, não existe Israel sem igreja e não existe igreja sem Israel. Aí está a diversidade. Não precisamos nos tornar judeus. Os últimos trabalhadores receberam o mesmo galardão dos primeiros, sendo co-herdeiros e co-participantes com os primeiros. Eles são devedores aos primeiros, pois sem estes não haveria trabalho a ser completado. Então, continuando, a recompensa para todos os salvos é a mesma, independente de você ser o primeiro ou o último, a recompensa é a mesma, é a salvação. Os primeiros trabalhadores receberam um contrato, os últimos compartilharam desse contrato. Só existe um acordo. Para o dono da vinha, não houve diferença no tratamento entre os trabalhadores, apesar de haver diferença no tempo de trabalho e na existência de um acordo inicial. Sem a presença de ambos os trabalhadores, a colheita na vinha não poderia ser finalizada. Isso aponta para os judeus e não judeus juntos anunciando o reino de Deus sobre a terra. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, para que você entenda, você, independente se você foi o primeiro ou o último, mas se você foi chamado e foi enxertado na videira verdadeira, se você está lá na vinha, colhendo, dando fruto, buscando, independente se é 10 anos, 20 anos, um mês, um minuto, um segundo, o Senhor está te chamando, dizendo que você tem importância. O teu pagamento vai ser o mesmo dos primeiros. Não porque você é melhor ou pior, mas porque o Senhor tem amor por mim e por ti, e Ele guarda a sua palavra, Ele vela pela sua palavra, para que todos aqueles que levantaram a mão, reconheceram e confessaram Jesus como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, e continuam perseverando, continuando buscando, continuam lutando para vencer, esses vão herdar o reino. E o herdar o reino é você ser beneficiado de tudo que o Senhor tinha para Israel no princípio. Você não precisa virar judeu para receber tudo isso. Eles são judeus, eles têm as leis deles. Nós não somos judeus, nós fomos enxertados na videira verdadeira porque os trabalhadores da primeira hora não quiseram tudo. Então, nós fomos assalariados no segundo, terceiro e no último tempo para que o Senhor viesse com mão forte e nos resgatasse. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. O teu salário, o teu pagamento, a tua ajuda, o teu galardão vai ser o mesmo dos primeiros chamados. Não fique com medo, não fique receoso, porque tudo vai depender do seu grau de intimidade, do seu grau de ousadia, do seu grau de vontade de obedecer e de aprender e de seguir as normas do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que essa parábola diz para a gente, essa que a parábola mostra para a gente, indicando que você pode ser um trabalhador na vinha, independente de ser o primeiro ou o último. Você tem tanta importância como todos os outros. E eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.